Saudação aos pastores presentes e a toda a igreja. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. É uma alegria estar com os irmãos aqui. E fazia tempo que eu não pregava de blusa de frio também. Na verdade, eu sempre me gabava de não sentir frio. Mas depois que eu fiquei internado com o Covid, eu não sei que diacho ele aprontou, que mexeu no meu regulador de temperatura e eu passei a ter frio de novo. Ficou bem sem graça isso aí. Estava falando para um rapaz que encontrei lá no banheiro, conversa de banheiro, né? Eu perguntei para ele, ele está ali no fundo, cadê ele? Eu vi ele por ali. Olha lá, ele se escondeu assim, ó. Como é que é o nome dele? Fala aí para mim. Eliezer, nós estávamos conversando no banheiro, nós dois. Eu perguntei, está frio aí? Ele disse, está frio. Ele disse que vem da terra fria, né? Aí eu estava contando para ele que eu peguei um frio que não é história de pescador. Invernão de Toronto, 42 graus abaixo de zero, com sensação térmica de 48. Aí eu experimentei o frio. E como um bom brasileiro caipira, peguei os meninos, pus no carro e fui passear, porque eu falei, nunca vi um frio desse, né? Fomos lá para a Torre de Toronto, para subir na torre e ver aquela beleza. Só que eu admirei porque não tinha carro na rua. Falei, uai, será que é feriado nacional? Os estacionamentos tudo vazio, foi fácil de achar vaga ali naquele dia. Eu desci, não deu 5 minutos, a polícia já veio correndo e gritando, me dando bronca, e eu não estava nem entendendo por quê, porque eu já não estava nem dentro do carro, estava a pé. E o policial brigando comigo e tocando para dentro de um lugar fechado, porque ele disse que nós não suportaríamos 5 minutos do lado de fora. Foi realmente uma experiência de frio impressionante. Se você quer conhecer o frio, vá para o Canadá, lá para cima. Você vai ver o que é frio. Para você nunca mais reclamar do frio de São Bento. Porque tem mania de falar, aqui faz frio. Então você não reclame mais do frio de São Bento. Irmãos, é uma alegria estar aqui e receber esse convite. Um tema muito interessante para a vida da igreja ser e pertencer. Eu fiquei pensando sobre esse tema, na verdade, e vi que é fruto da inteligência do pastor. Porque todos que são pertencem, mas nem todos que pertencem são. Eu achei muito objetivo, muito próprio esse tema, não sei, pelo menos foi o que eu recebi aqui. Não sei se esse é a ideia do pastor Léo de apresentar uma igreja para os que pertencem, para os que são só os que pertencem, mas eu caminhei para esse lado aí. Eu caminhei para esse rumo aí. Eu quero ler com os irmãos na carta aos Hebreus, anônima carta aos Hebreus, que por muito tempo os devotos de São Paulo diziam que era dele. Depois vieram aí estudos mais profundos que apontaram para Barnabé ou Apolo. Uma carta muito interessante, seja lá quem tem escrito, uma carta que foi escrita a cristãos que estavam correndo um sério risco de abandonar a sua fé em Cristo Jesus. Estavam desanimados e alguns deles já tinham deixado, inclusive, de ir aos cultos nas igrejas. Uma carta com uma mensagem com 2 tópicos extremamente importantes: o perigo de abandonar a fé e a necessidade de ficar firme na fé. É uma carta que os leitores desta carta, que muitos dizem que talvez mais do que uma carta, ou ela é mais um sermão, na verdade, o autor e também os seus leitores seguramente já pertenciam à segunda geração de cristãos, pois os primeiros líderes já haviam morrido. Portanto, aí você veja a importância de uma carta encorajadora. Os leitores da carta aos Hebreus faz jus ao nome aos Hebreus, que não está nos originais, o nome é aos Hebreus, mas se faz jus pelo fato de que a maioria deles, a esmagadora dos leitores, são cristãos judeus. E eles já estavam, devido à perseguição, devido ao sofrimento, desejosos em deixar a fé cristã e voltar para a religião do judaísmo. E por isso vem esta carta magnífica, que é a carta aos Hebreus. E eu quero ler com vocês no capítulo 10, a partir do versículo 23. Eu não sou adepto a ler textos sem os seus contextos, mas considerando que vou trabalhar aqui, não vou viajar nos textos de forma
abrupta, vou caminhar dentro das trincheiras textuais, não há risco nesse momento. Versículo 23, guardemos firmemente a esperança da fé que professamos. Essa é a primeira coisa. Pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Pensemos uns nos outros a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazerem o bem. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir nossas reuniões. Pelo contrário, animemo-nos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Que texto extraordinário. Eu gostaria de fazer outra oração nesse sentido, de gratidão a Deus por esse texto que é fabuloso, que é maravilhoso. Pai, nós te louvamos pela tua santa palavra. Eu não consigo imaginar o que seria da igreja no século 21 sem esta escritura. Por mais desrespeitada que ela seja, por mais rechaçada que ela seja, por mais rejeitada que ela seja, Pai, ela é a nossa fonte de existência, o nosso alimento diário. E aqui nós temos uma orientação, seguramente apostólica, cristã, santa, com validade real para os dias atuais. Por isso eu lhe peço que esta palavra entre nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando o escritor, evidentemente nós estamos falando aqui de textos anteriores bem profundos, que batem dentro dos pontos que eu observei como basilares da carta do sermão aos Hebreus, mas eu quero pensar com os irmãos o versículo 23, como o escritor pensa de forma muito minuciosa, e não só pensa, como revelado foi, e também revela um segredo extraordinário. Ele diz no versículo 23, que nós podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Eu não sei quantas são, como elas vêm, ou vieram, ou como chegarão. Mas eu sei que Deus é um Deus cuja palavra dele está repleta de promessas. Aliás, tem tantas que um dia eu achei muito interessante, quando Paulo Júnior disse: eu não quero conhecer mais nenhuma das promessas de Deus, porque as que eu conheço já não as receberei, porque também não consigo cumprir todas as minhas obrigações. É muito aperto para mim se eu conhecer mais. Na verdade, nós somos um povo felizardo. Somos um povo extraordinariamente felizes, porque o que nós temos a nosso favor é infinitamente mais do que temos contra nós. Mesmo às vezes remando em forças contrárias, em marés fortes que vêm ao nosso encontro e não que nós estamos caminhando pelo fluxo dela, ainda assim temos uma força extraordinária que nos impulsiona a avançar, e isso está na soberana graça de um Deus soberano que age em nós, por nós e também para nós. Portanto, as suas promessas são infalíveis. Josué chegou a dizer: eu nunca vi uma palavra de Deus que ele tenha falado que não tenha se cumprido. Jó diz: todos os propósitos de Deus se cumprem. Billy Graham disse: eu creio e sei que Deus cumpre tudo. E o repórter perguntou para ele: todas as suas orações são respondidas? Ele disse: todas. Quando é que o senhor então pode perceber que Deus não ouvirá as suas orações? Ele: quando eu estou no campo de golfe. Ué, por quê? É pecado para só jogar golfe? Não, porque lá eu estou jogando golfe, não estou orando. Só lá que ele não me ouve. Mas fora disso, é impossível. Eu estou querendo ou crer, de forma muito singela, não vocês, mas num contexto geral, eu diria universal, a igreja de Jesus Cristo está perdendo esta percepção de que Deus cumpre suas promessas. Por que eu diria isso? Porque eu acredito que essa carta aos Hebreus foi escrita para a igreja do século 21, que está ficando desanimada, desistindo da presença nos seus cultos, não está querendo lidar com suas perseguições, lutas e problemas, e por isso está
gradativamente se afastando da extraordinária relação estabelecida por Deus para com a sua igreja. Eu quero estar errado, mas eu acredito que eu não estou tão errado. Esse é um ponto que me preocupa. Mas eu comecei o versículo de trás para frente, porque é maravilhoso termos a certeza de que servimos um Deus que cumpre promessas. Irmãos, tem coisa pior do que você tratar algo com alguém e ele não cumprir. Você vai para casa contando com aquilo. Você vai para casa feliz, tratei com fulano, está tudo certo. Nós vamos viajar amanhã, 6 horas da manhã. Então, tudo certinho. O cara dorme naquela ansiedade, se prepara, se arruma. Quando dá 5h30, ele recebe uma mensagem, não vou poder ir mais. Por quê? Problemas pessoais. Normalmente preguiça, indisposição, porque se é pessoal, tem que estar dentro dele, né? Pode ser também algum probleminha digestivo, comeu demais à noite, não sei, enfim, problema pessoal. Mas quando alguém fura com a gente, é triste. Não é a mesma coisa quando nós furamos com alguém, porque toda vez que nós furamos, tem justificativa. O problema é quando eles furam conosco, né? A vida ela é muito clara. Quando eu cometo, eu sou digno de misericórdia, eu sou digno de compaixão e de compreensão. Agora, quando fazem conosco, eu tenho o direito de avaliar se vou ter compaixão, misericórdia e compreensão. Não sei se é com vocês assim, mas eu sou ruim, eu sou assim. Vocês estão rindo porque vocês não fazem isso, né? Muito bem. Mas o início do versículo, na verdade, diz assim: guardemos firmemente a esperança da fé que o quê? Professamos. Nisso a igreja é boa. Ela canta sobre fé, ela canta sobre esperança, ela fala, ela estimula. Estou dizendo agora na forma pessoalíssima. Você como membro do corpo que compõe a igreja. Você não está achando que eu estou falando que as paredes aqui fazem isso. Você como igreja faz isso. Você canta, você faz teatro, você apresenta, tudo para falar de esperança, de fé em Deus. Eu já vi crente brasileiro cantando músicas que daria a vida por Jesus. Porque é surreal ouvir um brasileiro cantando isso. O cara não dá nem dízimo, velho. Ele não dá nem oferta e diz que vai dar a vida. Eu não estou falando da igreja de São Bento, o pastor Léo não me pediu para falar. Ele me mandou o relatório dos dizimistas, mas foi só foi por equívoco, ele ia mandar outra coisa. Sabe qual é a conta que nós temos hoje? Só para você ter uma ideia. Se cada batista no Brasil, cada um, desse R$100 por ano, a Junta de Missões Mundiais não precisava fazer campanha para arrecadação financeira. Então, diante desses dados, que não são bíblicos, eu posso então especular como eu quiser. E aí chego à conclusão que os caras dão a vida, mas não dão dinheiro. Porque são as músicas. Porque eu convivi com pregadores e com crentes que vieram de regiões que eles tinham que dar a vida. E a perspectiva de esperança deles era diferente da nossa. A perspectiva de amor, de resiliência e de fé era diferente da nossa. Eu percebo muito que aquela estratégia que o diabo quis articular na presença de Deus em relação a Jó é a estratégia dos dias atuais. Porque quando Deus disse: viste Jó, o meu servo, bom e fiel, que se afasta do mal, ele sorrateiramente desvia aquele homem que o Senhor deu tudo para ele, né? Como é que ele não vai te servir? O Senhor deu do bom e do melhor, o homem é podre de rico. Querendo meio que insinuar que o cara não era aquilo tudo, na verdade ele só estava retribuindo o que tinha ganhado. Deus disse: não. E aí você conhece a história, né? E vai gradativamente tocando até você perceber quem é Jó. Sabe por que ele usou aquela estratégia? Porque é a que vale até hoje. Eu estou acostumado a ver crentes desanimados, tristes, frustrados, por conta de pouco dinheiro na conta, ou nenhum, ou negativo.
porque o carro está velho, não consegue trocar por um novo, porque deseja viajar, não consegue. Ou seja, as coisas do mundo que ele renegou, o mundo que ele renegou, as coisas do mundo que ele disse que não as amava mais, e as deixou para trás por Cristo, que ele diria daria a vida por ele, começam a deprimi-lo e frustrá-lo ao longo da sua caminhada, porque ele diz na cara dele: você não tem sucesso, porque para o mundo sucesso é ter poder financeiro. Ou seja, aquilo que o diabo quis apresentar para Deus na pessoa de Jó, que perdeu na tentativa de iludir Cristo, está tendo uma vitória grandiosa nos movimentos hoje da Gospelândia que nós estamos vendo aí no século 21. Mas o tema é ser e pertencer. Eu sendo pertencerei, mas só pertencer não quer dizer que serei. Eu, para ser igreja, evidentemente eu preciso pertencer. Eu tenho que estar no corpo. Mas só pertencer ao corpo não quer dizer que eu seja. Isso é muito importante você pensar nisso. É muito interessante você pensar da maneira como a Bíblia coloca. Olha, você vai precisar de fazer uma coisa muito importante, disse o escritor. Você precisa guardar firmemente. A expressão firmemente não é uma sugestividade de estabilidade. Porque algo estável pode ficar instável. Ok? A ideia do autor, no original, quando ele coloca firmemente, é inabalável. Não é uma expressão para uma torre firme que pode sofrer um abalo sísmico e ela cair. Ele não está dando essa brecha. Se você ler o texto e apontar para o firmemente como uma estrutura bem construída, mas que dependendo da escala Richter dá uma sacudida e ela cai, não é a ideia do autor. A ideia do autor está muito mais para os montes de Sião. E não se abalam, mas permanecem para sempre. E sabe por que o autor colocou isso aqui? Porque ele sabia que você ia sofrer. Aliás, ele sabia que estava escrevendo uma carta para um povo que estava sofrendo, sendo perseguido, sendo maltratado. E ele não se preocupa em garantir assim, dar uma segurança emocional para o leitor. Ele não começa dizendo, que alegria que você serve um Deus que cumpre promessas. Continue firme. Não. O versículo não está escrito aleatoriamente, nem casualmente. Ele chega firme no leitor. Porque o versículo anterior diz assim: chegue-se mais perto de Deus. O segredo da igreja é ela estar aos pés de Cristo. E não próximo apenas de Cristo. O segredo da igreja é estar amassada, pegada firme com Deus. Caso contrário, irmãos, nós vamos assistir de perto uma igreja anêmica, falida, fracassada, desnutrida e pregando uma teologia fragmentada, pobre, que não enriquece em nada. Um escritor alemão disse há uns anos atrás que tinha muita vontade de vir ao Brasil para conhecer o que ele acreditava de a nação mais santa do mundo. E perguntaram para ele por que essa sua conclusão. É pelo número de crentes que o IBGE lá, que o índice do governo aponta que tem. Gente, com muito menos disso aí, os crentes revolucionaram o mundo. Se lá tem esse tanto de crentes lá, esse país virou santo. Eu não sei se ele estava com esperança ou debochando. Eu não sei se ele assistia aos nossos canais lá e via as igrejas que nós apresentamos nos canais de televisão. Que vai do sal grosso, à folha de amor, ao travesseiro ungido, à água. Não sei se ele viu isso. A igreja do Senhor é aquela que permanece firmemente. Como é que você sabe que uma estrutura é firme? Quando ela é experimentada pelos movimentos sísmicos. Você só vai saber que esta igreja é firme o suficiente para ficar de pé, de forma inabalável, se passar por aqui um tufão ou algo que esteja além da perspectiva dos engenheiros que a construíram. Na Turquia,
Eu não sei se tem engenheiro solto, porque quase todos foram presos por causa do último terremoto. Porque o governo viu nas plantas que eles não executaram uma ordem de incrementar, de adicionar nas edificações uma estrutura que prevenia ou que garantia firmeza nas obras edificadas durante os abalos sísmicos. Eles pensaram, bom, vamos fazer, mas não para coisa tão lá. E o tão lá veio e bum, derrubou quase a Turquia inteira. Mas não saia correndo daqui, a igreja está firme, fique tranquila. Já tem gente olhando para a porta, pastor Léo, para ver se a fuga é boa. Pode ficar tranquilo que você vai perceber quando tremer. Nós tivemos no Chile agora, eu, pastor Silas, missionário César, minha esposa, nós estivemos lá e eu ainda brinquei e falei assim, poxa, eu vou embora daqui sem um terremoto. Não, porque lá diz que é todo dia. E eu fui com aquela esperança de pôr minha mochila na porta, né? Porque o protocolo é mochila na porta, tudo na porta, tremeu, calça, pega a mochila e sai correndo, né? E eu sempre naquela expectativa, aí o cara falou, disse assim, ué, o senhor não viu, percebeu, teve. Ué, mas foi sem graça demais, ué. Nem mexeu, né? O povo já está tão acostumado que a vida segue com terremotos, até que ele apela, engrossa o tom de voz e joga tudo no chão. Irmãos, a vida da igreja, ela só vai provar que ela é igreja e que ela não só pertence ao rol de igrejas, quando ela foi experimentada. Por isso essa coisa de não querer sofrer, de não querer ser purificado pelo fogo, de não querer ser amassado pelo oleiro, de não querer ser espremido. Olha, deixa-me dizer uma coisa para você que eu creio. Não conheço ninguém, e igreja nenhuma, povo nenhum, que Deus honrou e os levou a altas posições, sem antes os experimentar, e sem antes os forjar, nas lutas, dificuldades e nas dores. Por isso a palavra é, guarde firmemente a esperança da fé que professamos. Porque com o passar do tempo, nossa esperança vai diminuindo. Porque não conseguimos palpar, alcançar aquilo que acreditávamos que era fácil e que seria tranquilo. Eu sou da geração em que o evangelho pregado era um evangelho complicado, porque ninguém oferecia nada para nós. Pelo contrário, eu sou da geração de pregadores que falavam que servir a Cristo era se expor à perseguição, a lutas, a dificuldades. Hoje, eu não sei se a gente tem ouvido tantas mensagens com esse teor. Porque se eu começo a falar, o cara vai falar, pô, eu vim para a igreja domingo para ouvir isso. Eu vim aqui para o pastor falar que a minha semana vai ser abençoada. Quer ver uma coisa? Se eu termino o culto assim, por exemplo, que a sua semana seja de vitória, todos dizem? Olha aí, foi isso que você veio buscar. Que a sua semana seja cheia de alegria. Que seja uma semana de sucesso. E se eu falo assim, que a sua semana seja de muita luta, muita tribulação e muito choro? Misericórdia. O povo aqui é treinado, velho. Eu só quero saber como é que tem sucesso sem luta, vitória, sem guerra, felicidade, sem tristeza que nos persegue. Eu não sei como. Só que a gente tem que escolher a maneira própria de dizer, né? Porque o povo tem os ouvidos mais amaciados. Que Deus te dê uma semana de muita luta, meu irmão. Está amarrado, pastor. Meu irmão, que essa semana sua seja de muita tribulação. Sangue de Jesus te repreenda, Satanás. O cara vai falar lá no coração dele, ele não vai falar pela boca. Mas se eu falar, que Deus te dê uma semana de vitória, amém. Mas vitória em quê? Com o quê? Se o cara não quer lutar. Tá aparecendo esses timinhos aí, Flamengo, não sei o que, quer ganhar tudo no tapetão. Funciona assim não, velho. Para ser vitorioso tem que ralar, tem que ganhar. Eu ia falar Corinthians, mas eu não falo palavrão no púlpito. Olha só.
Pensemos uns nos outros, a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e fazerem o bem. Precisa do... Meu Deus, da Bíblia dizer isso para nós. Isso prova como a gente é ruim mesmo. Hoje eu estava dando aula pela manhã, já estamos há 5 semanas no capítulo 37 de Gênesis. Hoje eu consegui chegar no versículo 18. Nós estamos estudando a família de Jacó, na perspectiva de que não existe a família perfeita, analisando todos os conflitos familiares, todas as crises entre irmãos, todos aqueles problemas, né? Analisando a maldade, a malignidade do coração do homem. E hoje nós chegamos naquele momento triste, onde os irmãos combinam a morte do mais novo, a maldade. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta à igreja da Galácia, ele diz lá no capítulo 6, versículo 9: se não nos cansarmos, se não nos desanimarmos de fazermos o bem, no tempo próprio colheremos. Aí a carta agora de Hebreus, ou o sermão aos Hebreus, diz: pensemos uns nos outros, a fim de os ajudar a terem mais amor e fazerem o bem. Como é que pode ser isso num mundo tão individualista como o nosso? Tem pessoas que moram em prédios, desce e sobe o elevador, não sabe o nome do vizinho que entra com ele, porque cada um quando entra já pega o celular e olha para ele. Tem gente que tem tanta vergonha de dar um bom dia, que ele entra no elevador, tem alguém, ele está até sem bateria o telefone. Mas... tem uns que ainda falam alô, aí o telefone toca. Eu, como diz o pastor Léo, gosto de falar mais do que ele, é verdade, ele não mentiu. Eu gosto de falar. Eu gosto de chegar e conversar. Não importa onde que eu estou. Porque quando eu fiquei na UTI, que eu fiquei paralisado do pé à cabeça e mudo, eu só tinha medo de não falar, porque o resto podia ficar de qualquer jeito. Eu falei para o médico, eu quero falar. Se eu ia andar, se eu ia mexer, se eu ia pôr colher na boca, eu tenho mulher, minha mulher me alimentava. Mas falar, eu tinha que falar. Eu entro no elevador, dou bom dia, boa tarde, boa noite, não quero saber. Falo com o motorista do ônibus, do Uber. Não tem aquela parte do aplicativo, se você quer conversar ou não no Uber. Eu nem clico, porque eu quero. Nós fomos criados, gerados por Deus para conversar, para dialogar. Deus te dá a oportunidade, você perde. E perde porque quer, e ainda chega no domingo na maior cara de pau e fala: eu queria tanto ter pregado essa semana. Não pregou por quê? Não tive oportunidade. Só pode ser um comediante, com certeza. Você passou a semana inteira cheinha de gente à sua volta, mas não foi igreja. Você não foi. Você foi um membro da igreja, você pertenceu a ela naquela hora. Porque quem é igreja não perde chance, não perde oportunidade. Eu estou errado ou estou certo? O certo foi tão minguado que foi a consciência que pesou. Que o cara disse: se eu falar que está certo, eu estou compondo prova contra mim mesmo. A Constituição me garante esse direito. Não vou dizer nada, pronto. Eu já contei para vocês com o que eu fiz com uma mulher na Havan? Não? Eu amo ir na Havan. Todo homem gosta, né? De ir em loja de departamento. Igual a Havan, então. Nada contra o Luciano Hang, né? Orem por ele e por mim, que eu estou louco para encontrar com ele. Quer levar ele para gastar dinheiro lá no Recanto Batista. Mas eu não gosto de ir, não. Nem shopping eu gosto de ir. Mas eu vou, porque eu quero agradar minha esposa. Quando a gente entra no corredor do shopping, eu falo para ela assim: vou te esperar aqui. Alguém aqui faz isso? Confessa mesmo, ela apontou para tu agora, rapaz. Os caras querem me deixar sozinho, nem parceiro esses homens daqui são, velho. Olha só. Fica ali, é individualista, tá vendo? Não é guerreiro, não segura na mão. Isso não é corrida de bastão, não, é corrida de mão dada. Eu sento no cafezinho e ali vou tomando meu café enquanto minha esposa vai fazer as compras. Mas eu fico na espera de uma oportunidade. Aí estou eu lá na van, aquela alegria, estonteante, né? Sentei na mesa para comer, poucas mesas, senta minha esposa, minha cunhada, e senta uma transeunte, né? Que fala,
sentou uma desconhecida. Dá licença, posso sentar aqui? Pode, eu nem me toquei. Aí eu pensei, ué, por que essa mulher sentou aqui nessa mesa? Tinha outros lugares para lá, então eu vou aproveitar esse negócio aqui agora. Aí eu comecei a pregar para minha cunhada, que é crente. E comecei falando para ela, olha, presta atenção. Você pode ter o dinheiro que for, saúde, pode escolher comer onde você quiser, e a mulher lá. Mas se você não entregar a sua vida a Jesus, você vai para o inferno. Porque o povo pensa que inferno é aqui na terra. Não, você vai para o inferno sem Cristo. Rapaz, e a mulher foi comendo. E eu, daqui a pouco ela, numa rapidez, acabou tudo. Dá licença, e saiu. Mas eu preguei. Não tem quem diga que ela não ouviu, cara. Ela ouviu, sim. Igreja, eu sou igreja. Eu pertenço a um corpo, mas eu sou igreja. Você quer ver a diferença de ser e de pertencer? Eu tomei nota aqui de uma curiosidade que eu quero falar para você. Depois você pode procurar na internet, porque eu esqueci o meu iPad que eu ia pedir para transmitir aqui, pastor Leonardo. Mas eu tenho aqui o arquivo. Você já ouviu falar de uma região na Índia chamada Meghalaya? Meghalaya? Não. Mas ela é muito interessante porque lá tem um fenômeno que explica para nós a diferença de ser e de pertencer. Meghalaya é uma das regiões mais alagadas do mundo. Lá as chuvas torrenciais chegam a 15 metros por ano. Eu estou falando de centímetros. De maneira que vira rio, praticamente. Então o que eles decidiram fazer? Parar de construir pontes. Porque a chuva vinha e derrubava. Mas como é que eles iam fazer para atravessar de um lado para o outro? Passaram a cultivar as pontes e não construir pontes. Passaram a cultivar. Eles descobriram que um tipo de árvore que eles têm, que é a Ficus elástica, tem uma raiz, de fato, elástica, e que cresce às margens dos rios. E eles então eles aprenderam a direcionar as raízes das árvores e entrelaçá-las. E vão trabalhando com elas. Uma ponte dessa pode levar até 15 anos para ficar completamente pronta. Mas depois ela suporta 50 pessoas em cima dela e dura no mínimo 500 anos. Ela é uma ponte. E ela é a ponte. Ela não foi construída para ser substituída. Da própria raiz da árvore, da Ficus elásticos, eles fazem a ponte. E ali elas ficam. Agora, se você vai em Florianópolis, você vai ver o cartão postal. Qual é? Ela é uma ponte ou ela está uma ponte? Ela é ponte, pastor, larga de palhaçada. Mas Florianópolis vive sem ela? Melhor do que hoje. Porque até agora, sem contar de 2006 para trás, já foram a cifra de 688 milhões para as melhorias dela, que ainda não está pronta. 30 anos interditada e a cidade viveu normalmente. Porque ela pertence ao cartão postal. Ela pertence à cidade. Mas ela não é a cidade. Já em Meghalaya, elas são a cidade. Elas compõem a estrutura física da cidade. Essa é a diferença. Quem é e quem pertence. Quem pertence pode ser removido, que não vai atrapalhar em nada. Às vezes vai até melhorar. Porque os que incomodam a igreja não são os que são igreja, são os que pertencem à igreja. Os que perturbam o evangelho e trazem mau testemunho para o evangelho não são os que são de Cristo, são os que pertencem a um movimento cristão. Os que são a base, são a estrutura. Os que pertencem são os perturbadores. São aqueles que pensam que a igreja está lá para o servir, porque eles pertencem a uma associação. Que, aliás, até pagam. Dá um pouquinho de dinheiro, então o ar-condicionado tem que funcionar, o carpete tem que estar limpo, o banheiro tem que estar perfeito. Mas eles que pertencem não põem a mão em nada, porque eles já pagam para usufruir. Os que põem a mão em tudo, porque é deles, ele faz parte.
Os que são igreja amam missões. Os que pertencem à igreja fazem contas se o dinheiro de missões vale a pena ou não. Se não era melhor investir no departamento infantil, na compra de um novo instrumento. Porque é para cá, missões é para gente que a gente nunca nem viu na vida. Os que são igreja amam. Os que pertencem falam de amor. Os que são igreja têm a fé firmemente inabalável. Os que pertencem se permitem vacilar de acordo com a onda das tribulações. Esse é o problema de ser. Agora, se você é, você pertence. Mas se só pertence, não quer dizer que você é. Olha para a realidade das duas pontes. Uma gastou uma fortuna de dinheiro, vários indícios de corrupção, e se quiserem retirá-la, não fará falta para a população. A outra, não. A outra é. Ela é cultivada. Todos os anos ela é trabalhada pelas mãos dos camponeses. Porque eles olham para ela como algo vivo e não como uma estrutura morta. Agora a ponte que pertence é uma estrutura morta. Está bonita. Quem já passou lá depois da reabertura de dezembro de 2019? Passou por cima dela? Eu devo ter passado até hoje, pastor Leonardo, umas 3 vezes. Porque é para levar turista. Porque o povo chato é turista. Você recebe turista na sua casa? Não, né? Você vai lá fazer turismo, né? Estou brincando, irmãos. Eu gosto muito de receber gente em casa. Mas eu não gosto de passar na ponte essa luz. E eles fazem questão de passar. Aí eu faço a oração inicial da ponte. Eu não confio naquela ponte. Fazer o quê? Não confio. Não confio. Porque ela está lá. Ela pertence àquela estrutura. E não sei se você sabe. 3 delas foram construídas no mundo. A mesma empresa que construiu, ela construiu mais 2. E há 10 anos atrás a empresa sugeriu a explosão das 3. 2 nos Estados Unidos, 1 no Brasil. Pasmem, nos Estados Unidos explodiu as 2. No Brasil nós somos bons, reformamos. Está lá, em pé. Ei, meu filho, são 690 milhões, por favor. Estados Unidos não tem esse dinheiro, é nós que temos. Mas o que é que eu quero falar? Eu não quero falar de política nem de dinheiro não, já escolhi bem o que eu queria. O que eu quero falar é que se tira a ponte faz falta? Não. E se a de Megalaia desaparece? Vai afetar todo o ecossistema. Vai afetar todo o processo. Vai afetar toda a história daquele povo. É por isso, irmãos, que Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Porque ele está falando dos que são e não só dos que pertencem. Porque nós não deixaremos de ser. Porque se deixarmos, a obra para. E isso só vai acontecer quando o dono da obra decidir que é a hora dela parar. E dizer assim, vinde, benditos do meu Pai. Aí sim, nós que somos e pertencemos, subiremos para encontrar com Ele nos ares. E aí, o que é que ele diz no término do texto? Não abandonemos como alguns estão fazendo o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Irmãos, eu sei que nós estamos ficando cada vez mais enclausurados. Charlie Chaplin disse isso há 60 anos ou 70 atrás, não sei, por aí. Olha o que o homem do cinema mudo disse. Que o homem estava desenvolvendo uma tecnologia tal que se tornaria enclausurado nela. O cara estava falando isso porque, acostumado com o cinema mudo, chegou um dia tinha um cara tocando piano enquanto o cinema rolava. Você sabe que os primeiros efeitos especiais do cinema foram esses? A tela sem fundo, sem nada, só a imagem e um piano lá e o cara tocando. De acordo com a cena, o cara ia tocando. Aí começaram a aprender, opa, dá para pôr então trilha sonora, dá para pôr efeitos. E aí o Charlie Chaplin diz, pronto, vamos ficar enclausurados nessa tecnologia braba. Se ele sonhasse com isso aqui, ele tinha tido um infarto. Já pensou? Agora, irmãos, já pararam para pensar como tudo que foi criado para nos fazer ganhar tempo, nos toma tempo?
Quem aqui é da geração que lavava roupa em beira de rio? Levanta a mão. Muito bem. Eu lhe pergunto, naquela época a gente não tinha mais tempo? Tinha ou não tinha? Alguém aqui, existe um sobrevivente, pelo menos, que passou roupa com ferro a vapor, que punha a brasa dentro do ferro? Misericórdia, tem gente velha nessa igreja. Rapaz do céu. Eu pensei que fosse levantar uma mão, mas levantou um monte. Alguém aqui usou esfregão? Deus os abençoe, em nome de Jesus. Vocês são violentos mesmo. Essa igreja que se ela não avançar, nenhuma mais outra avança, porque esse povo aqui é guerreiro mesmo, velho. Vocês tinham ou não tinha mais tempo naquela época? Tinha. Ó, tinha que lavar roupa na beira do rio. Tinha que torrar o café. Ralar a mandioca. Porque se quisesse farinha tinha que fazer em casa. Fazia o sabão que lavava a roupa. Né? Passava a roupa a ferro a vapor. Fazia 15 filhos. Né? Era ou não era? Era um povo feliz. Passeava. E o pai na frente, a mulher atrás, aquela renca de menino para o parque. E a sociedade era o quê? Saudável. Feliz. Menino caía, arrebentava a cabeça do dedão, sobrevivia. Né? Hoje não, os meninos saem para andar de bicicleta de... Como é que é o nome daqueles caras que os guerreiros dos templários usavam? Armadura. Porque a mãe, Deus o livre de ver sangue no dedo do filho. É capaz dela ter um infarto, sei lá o quê. É porque os filhos hoje não podem sofrer. Está lá escrito em 2 Apocalipse 4, 5. Não deixe os vossos filhos sofrerem. Por isso que os pais acabaram se tornando servos dos filhos. Não é o caso de vocês aqui. Estou falando de outros que eu conheço lá de outro lugar. Que é ele que diz o programa que assiste. Se o pai está assistindo qualquer coisa, ele manda trocar de canal. Que se não trocar, ele faz um berreiro danado, o pai troca. No restaurante, se o pai não fizer o gosto dele, ele vai fazer um escândalo, então o pai faz. Não tem problema nenhum. Isso não acontece em São Bento. Eu estou falando que eu vi isso lá em outro lugar. Ok? Sabe o que é isso? Criando gerações fracassadas. Eu sou fruto de um evangelho sofrido, árduo. Por isso eu estou aqui de pé. Agora eu preciso saber, sabe o quê? Que evangelho eu estou cultivando para a geração que vem. Eu vou encerrar dizendo para você o seguinte. Eu penso que vou chover no molhado. Vou chover no oceano, como dizia o pastor Russell Shedd, né? Ele tinha prazer de falar, eu gosto de fazer chover no oceano. E um dia eu perguntei para ele, pastor, o que quer dizer isso? Ele falou, nada. Porque todo dia chove no oceano. Então não tem dificuldade de fazer. Difícil é fazer chover no deserto. Então agora entendi. Ele queria dizer assim, vou fazer uma coisa simples. É provável que você já escutou essa história. Mas como ela é boa e não faz mal, vou contar de novo. Você sabe como começou a carreira do Billy Graham? E com que idade começou? Ele estava entre os 13 e 15 anos, eu não lembro ao certo. Ele entrou no ônibus da escola com a turma dele para fazer uma viagem e conhecer um museu. Acreditem se quiser. Ele entrou na casa que viveu John Wesley. Foi lá que o adolescente Billy Graham entrou. E eles andaram pela casa toda e chegou num ponto que tinha um cercado com aquela plaquinha não entre, né? E lá as pessoas respeitam mesmo, né? Não entra, não entra. É porque lá as palavras elas são escritas para serem entendidas aqui, para ser interpretada, né? Já pensou, eu vejo isso no acampamento, lá no Recanto Batista. A gente coloca assim, ó, não entra, e tem 4 lá dentro tirando foto. É porque eu acho que ele pensa assim, não entre sozinho, em grupo pode. Entendeu? A gente tem que ser bem literal aqui no Brasil. Aí a mulher explicou. Tá vendo essas marcas no chão? Era uma casa de chão batido, né? Tá vendo essas 2 marcas? A pessoa da casa explicando para os alunos. São as marcas dos joelhos de John Wesley. Ele orava sempre no mesmo lugar. E aquilo foi ficando, até que fez a marca dos 2 joelhos dele. Aqui ele orou pela revolução na Inglaterra. Aqui ele orou pelo avivamento. E foi falando a história e tal. E aquilo empolgou o Billy Graham, um guri. Tá? Saíram, foram embora e tal.
viram o resto da casa, foram comer e tal. Daqui a pouco entra no ônibus, vai fazer a velha contagem para ver quem está faltando, né? Estava faltando um elemento dentro do ônibus. Quem era? Billy Graham. Você pensa que Billy Graham fazia coisa errada? Fazia, olha aí. Ó. Não entrou com a turma. E foi aquele desespero, porque procura para cá, procura para lá, não acharam o menino. Decidiram entrar na casa de John Wesley de novo e encontraram ele. Ele desrespeitou o aviso de não entre. Ele entrou, dobrou os joelhos naquela marca e disse: Deus, faz de mim um anunciante, um proclamador do teu evangelho, como foi John Wesley. Cara, isso é fabuloso. Mas sabe o que eu fiquei pensando? Billy Graham achou marcas de alguém para se ajoelhar sobre elas. E eu quero saber que marcas estamos deixando para que alguém venha depois de nós e se ajoelhe nelas. Porque o evangelho de amanhã está esperando a geração que estamos formando hoje. Ser igreja é muito mais difícil do que pertencer à igreja. Ser igreja significa deixar marcas para impulsionar, para ser propulsor de um novo tempo, de um novo momento. E isso vai depender agora de nós. Eu não posso. As pessoas estão dizendo que as crianças são a igreja de amanhã. De onde tirou isso? Eles são a igreja de hoje, de agora, desse momento. Que Deus abençoe vocês, que sejam igreja em todo o tempo. Porque Deus conta com os que são e não com os que apenas pertencem. Deus te abençoe em nome de Jesus. Pastor Leonardo, muito obrigado.